Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou Lino Almeida e esse é o canal Friamente Calculado. Nós vamos aqui dar continuidade às nossas videoaulas nessa maratona de matemática do Enem anterior, o Enem de 2019. E agora nós vamos para a questão de 146 da prova ou do caderno azul. A questão diz o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O primeiro é o alerta cinza. Vou colocar o alerta cinza aqui, ó. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus. Quando a temperatura for inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar inferior a 40%, ou seja, se a temperatura ela estiver inferior a 10 graus e a umidade inferior a 40%, a umidade relativa do ar, então quando essas duas questões aqui, ó, tanto a umidade como a temperatura, né, esses dois valores estiverem abaixo de 10 ou de 40, de 10 aqui para a temperatura e de 40 para a umidade, então, as duas ao mesmo tempo, se estiver abaixo desses valores, então será emitido o alerta cinza. E aí vem o alerta laranja. Para o alerta laranja, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar esse entre aqui deu muita polêmica nessa questão, mas nós vamos falar daqui a pouco. Entre 35 graus e 40 graus, se a temperatura estiver entre esses valores, né? E a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, e a umidade abaixo de 30%. Então, se acontecer que a temperatura ficar entre esses valores e a umidade abaixo de 30%, então é o alerta laranja. E aí temos aqui, ó, alerta vermelho. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40, E a umidade relativa do ar inferior a 25. Então aqui, ó, superior a 40 e aqui inferior a 25. A polêmica aqui é que não foi considerado aqui 35 e 40, ou seja, foi abaixo de 40, valores entre está, por exemplo, 35,1 já conta, e aqui 39,9 já conta, mas o 40 não conta. Porém, aqui está falando que é superior a 40, então, ou seja, nós entendemos que o 40 também não conta, então conta a partir de 40,1, ou seja, 40 não aparece em lugar nenhum, né? E aí nós vamos aqui, ó, um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Aqui temos o gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Aqui, ó, temos 3 alertas. Alerta no dia 1, um alerta cinza, alerta no dia 12, alerta laranja, e alerta no dia 13, um alerta vermelho. E a pergunta: em quais desses dias, ou qual, os avisos foi emitidos corretamente? E aqui temos as respostas. Então nós vamos analisar o dia 1, dia 12 e dia 13. No dia 1, nós temos aqui no gráfico aqui, ó, temperatura. E aqui nós temos a umidade relativa do ar. Então aqui é esse gráfico aqui, ó. Essa barra aqui é a umidade relativa e aqui é a temperatura. E aqui embaixo são os dias. No dia 1, ele entra aqui, ó. Dia 1, aqui tem 0, 1, 2. No dia 1, aqui para a temperatura, é essa linha contínua. E para a umidade relativa do ar é essa linha tracejada. Então, para a temperatura, a linha contínua, nós vemos que aqui, ó, seria 10, aqui 30 e aqui 50. A mesma coisa para o lado de cá. 10, 30, 50. Está de 10 em 10 aqui a escala. Então a temperatura aqui estaria na metade aqui, ou seja, estaria 5, né? Se a temperatura está inferior a 10, é um alerta cinza.
Só que vamos ver se realmente é um alerta cinza, se a umidade também está abaixo dos 40 aqui, ó. A umidade está aqui, ó, entre 30 e 40, então está abaixo de 40, significa que tanto a umidade como a temperatura está abaixo desses valores aqui, ou seja, o alerta cinza foi emitido corretamente, está ok? Agora nós vamos para o dia 12, porque no dia 1 foi emitido corretamente o alerta cinza. Agora no dia 12, está aqui, ó, nós vamos ver se o alerta laranja foi emitido corretamente. O alerta laranja é entre 35 e 40 para a temperatura e abaixo de 30 para a umidade. A umidade está com 20 aqui, ó. Então a umidade está ok, né? E aqui a temperatura está exatamente no 40. Né? Essa questão ela deu polêmica justamente por isso, porque o INEP não considerou que 40 estivesse ok, né? Que seria, por exemplo, 39,9 entre exclui os valores 35 e 40, né? Então ele considerou que aqui não está ok, que aqui foi emitido um alerta falso. E agora vamos para o dia 13, o alerta vermelho. Seria aqui, ó, alerta vermelho. Na linha pontilhada aqui, ó, que seria a umidade relativa do ar, está 40, né? 40 está em cima também, né? E aqui diz que é superior a 40, então estaria falso também, né? Já a umidade, né? A umidade teria que estar aqui, ó, inferior a 25. Então a umidade não está inferior a 25. Já a umidade ela está aqui, ó, com 40. Aqui, ó. Vamos achar a linhazinha. A umidade está um pouco mais para cima, ela está 40 e pouco aqui na verdade, né? Então, aqui foi considerado falso também, né? Vamos rever aqui, só para vir aqui, ó, a linha contínua, né, está aqui em cima. Né? Então a linha contínua, ela conta na verdade aqui como está 40 e alguma coisa, ela está superior, está ok. Porém a umidade não, né? A umidade aqui, ó, está dizendo que ela teria que estar inferior a 25 para você poder emitir o alerta, mas dá para ver claramente aqui que não está inferior a 25, ela teria que estar aqui embaixo, aqui, ó. Ok? Então foi realmente falso o alerta do dia 13. Então o único alerta que foi corretamente aqui foi do dia 1. O dia 1 que nós temos aqui é a questão A. Bacana, galera? Essa é uma questão um pouco complicadinha, um pouco chatinha, né? Deu bastante polêmica, mas espero que vocês tenham entendido o conceito aqui de análise gráfica, que é o que mais importa. Um abraço e até a próxima videoaula.